Seja bem-vindo ao podcast Transformados pela Verdade. Agradecemos a cada um que tem nos acompanhado. Nesse episódio, vamos trabalhar os diferentes tipos de ovelhas que compõem o povo de Deus e como devemos lidar com cada uma delas. Que Deus abençoe sua vida e que você seja transformado pela verdade de Deus. Primeira Tessalonicenses 5. Irmãos, semana passada nós falamos um pouquinho sobre o relacionamento adequado entre o pastor e suas ovelhas. Vocês se lembram? Acredito que embora eu estava conversando com o Júnior hoje, eu perguntei a ele: Júnior, você já pregou um estudo que você não se sentiu bem em pregar, não gostou muito de pregar? Ele disse: não, ainda não sou pastor, não sei o que lá. Ele disse: pois eu preguei. Foi da semana passada, né? Mas eu acredito que é um estudo, irmãos, extremamente importante para termos um bom relacionamento aqui na igreja. Esse estudo está disponível para os irmãos, aqueles que não ouviram, aqueles que querem ouvir novamente. Está disponível, acredito que Marcos depois vai fazer um Spotify para a igreja aí com estudos, mas eu vou colocar também lá no grupo áudio para que você possa ouvir, tá? Semana passada foi o relacionamento adequado entre o pastor e suas ovelhas. Hoje o tema eu coloquei lidando com os diferentes tipos de ovelhas. Quem é pai sabe que filho nunca é igual, né? Cada um tem uma personalidade. Mas você sabia que o povo de Deus também não é todo mundo igual? E aqui eu não estou falando de personalidade, né? Cada um tem uma característica ou até mesmo uma fraqueza na sua área espiritual. E o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto hoje. Então vamos orar ao nosso Deus nesse instante, pedindo orientação vinda do alto nesse instante. Senhor, te rogamos que o Senhor que quebranta coração, que faz cego ver, surdo ouvir, faz nosso coração perceber, entender a Tua palavra e que ela possa frutificar em nosso coração. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos em necessidades, pensamos muitas vezes em suprir para chegar em determinado alvo. Vamos fazer uma viagem, um acampamento, né? Preparar a mala do acampamento. O que é que você precisa? Você não precisa de colchão, lá tem. Você precisa do quê? Talvez de um ventilador. Você precisa de roupas, você precisa de uma coberta, né? Então você vai pensando nas coisas, nas necessidades e vai tentando suprir para chegar lá naquele determinado alvo, naquele determinado objetivo. Normalmente nós fazemos sugestões, temos certas preocupações diante de certas necessidades. Às vezes temos planos para tornar a igreja mais animada, mais atraente, mais aconchegante, muitas vezes até para o incrédulo, talvez com coisas que podem ser oferecidas ou até uma mudança mesmo na mensagem, né? Mas o apóstolo Paulo, irmão, se concentrava em enfrentar os obstáculos pecaminosos que impediam o crescimento saudável e não estratagemas de crescimento, né? Ovelhas saudáveis deveriam ter a atitude correta em relação às ovelhas que tinham certas necessidades. Vocês vão perceber que aqui ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 14: exortamo-vos também, irmãos. Ele está direcionando agora a quem? Aos irmãos. Ele vai falar para os irmãos lidar com determinados tipos de irmãos. Então ele está falando, quando a gente vai ver o texto, vocês vão perceber que ele está falando para crentes maduros lidar com determinadas necessidades de outros crentes. Apóstolo Paulo também disse aos Gálatas, né? Vós que sois espirituais, conduzi aquele que está em falta. Então, irmãos, ovelhas saudáveis deveriam ter a atitude correta em relação às ovelhas que tinham certas necessidades.
Às vezes eu tenho que sair de casa, Carol está trabalhando, eu tenho que sair de casa com Esté e Timóteo, imagina a dupla, né? Esté e Timóteo, e os dois no banco de trás, e eu dirigindo, né? E eu saio sem Carol. Esté ajuda muitas vezes nas necessidades de Timóteo. Certa vez eu estava com o meu patrão, Ronaldo, ele estava no Campina, ele estava sem carro, ele ligou para mim e falou: Walter, você pode ir ali comigo resolver umas coisas? Eu disse: posso, bora. Aí eu saí, estava só eu, Timóteo, Esté e Ronaldo na frente, né? E de repente a gente estava conversando e a gente ouviu: silêncio, eu estou colocando Timóteo para dormir. Era Esté colocando o menino para dormir dentro do carro. Toda vez que eu saio, ela: papai, bota o ruído branco, eu vou botar Timóteo para dormir. Ela pensa que eu acho que é filho dela, só pode ser. Mas ela entende determinadas necessidades de Timóteo e trabalha para resolver determinados problemas para que a gente possa ter uma viagem bem sucedida, bem tranquila, né? Irmãos, hoje a palavra de Deus vai nos conduzir nesse texto, nesse assunto. A atitude que eu devo tomar diante do meu irmão, diante do tipo de crente que é descrito nesse texto. E aí você pode se encaixar em duas situações. Ou eu estou dentro desse tipo de crente, tipo de ovelha que a palavra de Deus está descrevendo, e eu deveria compreender melhor o outro irmão que chega junto de mim, ou eu sou aquele que Deus requer que eu vá para aquele irmão. Já pararam para pensar? Nosso texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14 e 15, diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, seja paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros como para todos. Irmãos, nós podemos identificar aqui 4 tipos de crentes. Não sei se vocês perceberam. O primeiro é o quê? Os rebeldes, desordeiros, insubmissos. Consegue identificar aí? Tem uma atitude que deve ser feita diante deles. Qual é? Admoestar. Segundo, consoleis os desanimados ou de pouco ânimo. Qual a atitude que devemos ter? Consolar. A palavra consolar quer dizer chegar junto, falar ao ouvido. Terceira atitude, terceiro tipo de crente, lidando com os fracos. Sustenteis os fracos. E aí a palavra quer dizer quase que carregar os fracos. Existem crentes que são fracos na fé? Sem sombra de dúvida. E o último tipo é os crentes ímpios. O que é um crente ímpio? Será que existe crente ímpio? Aí ele está dizendo, se lembrem, irmãos, ele está dirigindo para os irmãos. Ele diz no versículo 15, vede que ninguém dê a outro mal por mal. Quando pagamos na mesma moeda, o que é que nós estamos tendo a atitude de quem? De um ímpio. Porque requer daquele que foi ganho pelo Senhor que nós entreguemos a vingança a quem? A Deus. Que nós devemos dar a outra face. Abençoar aqueles que nos perseguem, né? Então, quando nós lidamos com a atitude do mundo, conforme o mundo acha, então nós temos tido a atitude de um ímpio. Então temos esses grupos aqui. Para cada grupo nós temos uma forma de lidar. Então vamos para o primeiro grupo, versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Eu estou usando a trinitariana, Marcos. O termo aqui de desordeiro no original faz alusão a um contexto militar. Se refere a um soldado que estava fora de posição, que se comportou de uma forma desordenada, insistindo em marchar fora do modo. A palavra veio a se referir a qualquer um que não cumpre o seu dever, que se torna negligente em relação às suas responsabilidades. Como cristão, inclui a questão do trabalho. Na igreja de Tessalônica tinha pessoas que não queriam
trabalhar, né? Mas poderia incluir qualquer outra responsabilidade que a gente não tem cumprido. Você já lidou com uma criança birrenta? Que você diz assim, olhe para mim, aí ele de pirraça, não olho. É nesse sentido, o desordeiro, é aquele que faz questão de fazer o oposto. Imagine um soldado, todo mundo alinhado lá, ele diz, não, eu vou ficar aqui. Aí está alinha todo mundo e ele está fora da linha. Essa pessoa é um rebelde. É uma pessoa que faz exatamente o oposto daquilo que foi ordenado pelo Senhor. Os rebeldes eram aqueles que estavam fora, irmãos, de sintonia com a direção que todos os demais estavam indo. Imagine uma igreja que busca santidade, que busca se sacrificar um pelo outro, que busca ganhar almas perdidas. O que seria um desordenado nesse contexto? Alguém que eu não faço, eu não vou, eu vivo do meu jeito. O que é que uma pessoa dessa deveria, qual a atitude que os demais crentes devem ter com essa pessoa? Qual? Admoestar, chamar a atenção, né? A rebelião, irmãos, pode ser resultado da falta de conhecimento bíblico, pode ser resultado de raiva, de amargura, mas não tratando pode levar pessoas a se tornarem amargas, críticas e muitas vezes manifestar uma rebelião, tentando até minar a autoridade de irmãos que foram postos em liderança na igreja, né? Para justificar a sua falta de submissão. Já viu aquela pessoa que tudo que uma pessoa direciona, ele diz, não, vou fazer o oposto, vou fazer o contrário. Então esse é o desordenado, este é o rebelde. Nós temos etapas, muitas vezes, de rebelião, vamos dizer assim, na criação até, na adolescência se passa muito por isso, né? Às vezes eu estou com Esther e a gente tem ensinado a palavra, orado, disciplinado ela, para que ela chegue no momento em que ela tem 1001 decisões a serem tomadas, 1001 influências a influenciá-la, mas que ela possa manter o quê? O temor e o respeito, a reverência em relação aos pais, em relação a Deus, né? Porque a gente vê agora, ela chega, abraça, ela chega e diz, papai eu te amo, e quer ficar com o papai, quer brincar com o papai. Aí chega um tempo em que muitas vezes, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com ela, eu oro para que não aconteça. Muitas vezes os filhos têm até vergonha dos pais, infelizmente. Então, irmãos, no dia a dia, normalmente no período da adolescência, existe muita rebelião. E a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Em tudo submissos aos pais. Agora, na vida cristã também existe muita rebelião. Como? Eu faço só o que me der na telha. Existem muitos adolescentes crentes. Existe muito tipo de crente que é adolescente e que muitas vezes é rebelde na sua forma de viver a vida cristã. E o apóstolo Paulo está dizendo que o modo de vida diário que nós devemos viver com esse tipo de pessoa, como é que devemos lidar com uma pessoa assim? Absorver a rebelião, para que essa rebelião contamine várias pessoas. Porque imagine, irmãos, uma pessoa rebelde dentro da igreja, uma pessoa que é sempre crítico, ela leva outras pessoas a ter o mesmo comportamento. A gente percebe isso com Esther. Tem um garotinho lá na rua que toda vez pede para brincar com Esther. Eu já disse a Carol, não vai brincar com Esther. Por quê? Porque ele é extremamente desobediente à sua mãe. A mãe diz, vem cá, fulano, não vou dizer o nome, porque eu oro a Deus que um dia esteja aqui conosco. Mas não vai. A mãe fala 10 vezes, não vai. E sabe uma coisa, irmãos? Se uma criança convive com outra, ela vai o quê? Absorver determinado comportamento, quer você queira, quer você não queira. É por isso que muitas vezes nós orientamos o quê? Amigo de crente deve ser crente piedoso, não é nem todo crente, é crente piedoso, para conduzir para mais próximo do Senhor. Porque as pessoas vão
influenciar para mais distante. As más conversações corrompem os bons costumes, é o que a Bíblia diz. Então, os rebeldes eram aqueles que estavam em desacordo, em falta de sintonia, né? O que devem ser feitos com essas pessoas? Admoestar, advertir contra o perigo da rebelião. Outra coisa é importante ver nesse texto, que ele está sendo direcionado essa responsabilidade a quem, irmãos? Veja no início do texto, versículo 14: exortamos-os também, irmãos. Às vezes você vê alguém desordenado dentro da igreja, ele diz, o pastor tem que fazer alguma coisa, o pastor tem que fazer alguma coisa, né? Mas ele está dizendo aqui a nossa responsabilidade mútua. Um crente maduro, se você é maduro, então chegue para alguém que está desordenado e chame a atenção. Agora, talvez você não seja o crente maduro e você esteja na condição de ser chamado a atenção, né? Então aqui ele está direcionando a crentes e a responsabilidade que eles têm de lidar com os rebeldes, de exortar os rebeldes, né? De chamar a atenção. Segundo grupo, consoleis os desanimados. O significado literal da palavra é covarde. Normalmente tem aquela pessoa que tem medo de mudança, do desconhecido, que quer um ministério livre de risco e absolutamente seguro. Nesse contexto aqui era o medo da perseguição, o medo de ser identificado com o povo de Deus, porque poderiam perder o emprego, poderiam ser perseguidos no trabalho, até mesmo ser presos. Diante dessa situação, como devemos lidar com esses irmãos? As ovelhas confiantes, os maduros, devem fazer o quê? Incentivar os desanimados. Talvez o medo da perseguição levava alguns a se comportarem desse modo. Muitas vezes, irmãos, hoje a gente fala muito de rede social. Rede social para cá, rede social para lá. E uma característica que a gente identifica muitas vezes, alguém desanimado na fé, é a rede social, no sentido de que, se você for desafiado a publicar um versículo bíblico, que fala sobre santidade, que fala sobre a expectativa de Cristo, uma pessoa que tem medo do que os outros vão pensar, vai fazer o quê? Se omitir. Então por quê? Porque ela tem medo de se identificar. Eu não sei o que fulano vai achar de mim, eu não sei que essa pessoa vai deixar de ser meu amigo, não vai. Então essa pessoa vai ser caracterizada por se envergonhar. Apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, entende-se a partir desse texto que há um motivo para a vergonha, à medida que nós queremos o quê? Agradar o mundo. Então, consolar os desanimados é chegar junto. A palavra consolar aqui, se lembram? O Espírito Santo é o quê? O consolador. Barnabé foi chamado de quê? Consolador. O que é consolar? É chegar junto. Eu estava dando esse exemplo quarta-feira, vou chegar para Natan aqui. O que é consolar? Você vê o irmãozinho cabisbaixo, aí diz assim, que é isso, meu irmão? O que é que está acontecendo com você? Vamos lá, eu estou junto com você. Isso é consolar. Consolar não é, meu Deus, bichinho, né? Não é isso não, na Bíblia não. Consolar é falar ao ouvido, chegar junto, paracletos, né? É aquele que chega junto. Então muitas vezes você pode ver um irmão desanimado, né? Entristecido. Qual o dever dos irmãos? Chegar junto. Notem que são atitudes diferentes. Alguém que é rebelde, a atitude é o quê? Chamar atenção. A atitude de alguém que é o quê? Desanimado é, ei, que é isso? Vamos lá, vamos para o acampamento, né? Animar as pessoas para que eles possam viver a vida cristã. Está desanimado, mas é assim mesmo, eles vão lhe abandonar. Digo isso para que vocês estejam seguros. No mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Você está desanimado por causa das dificuldades, mesmo você sendo crente, passando por dificuldades, sim, é isso que é esperado. Então a gente deve o quê? Chegar junto, né? Chegar junto e falar a essa pessoa. Então, qual é a atitude que os irmãos devem ter? As ovelhas confiantes devem incentivar os desanimados. Talvez o medo da perseguição, né? A palavra consolar quer dizer chegar e falar ao lado. As ovelhas confiantes, maduras,
tornam-se instrutores pessoais e exemplos para os desanimados e a ensinar certezas bíblicas, né? Deixa eu fazer uma pergunta, vivemos dois grupos. Qual foi a última vez que você exortou um rebelde? Sabe? Se lembra? Qual foi a última vez que você encorajou um desanimado? Você diz assim, vixe, como a igreja está cheia de gente desanimada. Qual foi a última vez que você chegou para alguém e encorajou ela? Por que eu estou perguntando isso? A gente vai ver isso no final. Porque muitas vezes a gente percebe e passa de longe da necessidade do outro. Mas tem um terceiro grupo. E esse terceiro grupo fala o quê? Sustenteis os fracos. E na Bíblia, fraqueza fala muito sobre dúvida na fé, né? O fraco poderia ser aqueles que são frágeis na fé, doentes na fé, cercado por dúvidas. Alguns crentes mais fracos têm tais consciências tão sensíveis sobre os seus pecados passados, que percebem algumas coisas como pecado que não são pecado. A Bíblia traz um exemplo disso em Romanos capítulo 14. Todo o capítulo 14 fala sobre isso. Mas eu queria só destacar o versículo 1. Diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Então, às vezes dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local, tem pessoas que têm dúvidas. Talvez você já se lembre de alguma pessoa que tem dúvida, muita dúvida acerca de sua salvação até, né? Que sempre falava sobre dúvida em salvação, que tenha dúvida sobre até guardar um sábado, um dia aí. E qual é a atitude que nós devemos ter? Sustentar essas pessoas. Elas estão dentro da igreja. Algumas pessoas dizem assim, a igreja só é canto de pessoa santa e pessoa madura. Não, aqui está dizendo que tem vários tipos de crentes dentro da igreja. Agora eu não estou dizendo que esse tipo de crente é para você permanecer nele até o resto da sua vida. Não. É para que você tenha a atitude certa de quando você se encontrar com esse tipo de crente, né? Em 1 Coríntios 8, ele fala sobre esses fracos na fé no sentido de comer alimento sacrificado aos ídolos. Imagine só, chega uma pamonha na época do São João, né? Aí veio de tal cidade, e lá você sabe que a cidade oferece todos aqueles alimentos a seu santo. Aí eu vou comer não, que isso aí foi dedicado aos santos. Aí você chega, alguém que tem a segurança na fé, alguém que é maduro na fé, da graça de Deus pelas chuvas que fizeram o alimento crescer, e diz, passe para cá e come uma pamonha deliciosa e agradece a Deus. Mas tem alguém que pode dizer assim, isso foi dedicado, eu não vou comer. Isso é o quê? Uma pessoa fraca na fé. Qual é a atitude que devemos ter diante disso? Eu estou falando no contexto nordestino, né? Porque aqui é carne sacrificada aos ídolos. Em 1 Coríntios 8, 7 a 11 ele diz, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, pensando que aquilo ali foi de fato dedicado ao ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Aí você diz assim, fulano é fraco, eu sou forte. Depois ele vai ver, vou comer a carne de porco na frente dele, né? Aí ele está fazendo o quê? O irmão tropeçar. Irmãos, muitas vezes eu vejo pessoas, voltando nas redes sociais, ou até na vida diária da igreja, já vi muitas pessoas, até família minha, ter atitude de quê? Eu sei, eu tenho conhecimento, eu posso fazer isso. E fazem o que querem. E até fazem o que é errado, não apenas o que é livre para fazer, mas ultrapassam essa liberdade e vão para o quê? O pecado. Dizendo o quê? Eu sou livre para fazer essas coisas, né? Só que aqui, aquilo que não é pecado, nós não deveríamos usar da nossa liberdade para levar outra pessoa ao pecado. E é isso que muitos crentes esquecem, que nós devemos viver baseado, não apenas pensando em nós, mas pensando no meu irmão.
As minhas atitudes, a minha vida deve levar o outro a não cair na fé. Versículo 10 ele diz: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência ou conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, quando lidamos com o fraco na fé, que tem dúvidas, o que é que nós deveríamos fazer? Sustentá-lo, não ferir a consciência, porque com o tempo na fé, com o tempo ele olhando a palavra de Deus, se alimentando, a sua consciência também vai o quê? Amadurecer. Mas o que vai levá-lo a tomar decisões, a abrir mão de certas coisas são o quê? A sua consciência. Então nós não deveríamos ferir a consciência dessa pessoa. Qual atitude deveríamos ter com esse tipo de pessoa? Sustentar. Aqui a palavra quer dizer amparar, tolerar, segurar com firmeza. É fácil, irmãos, viver com esses tipos de crente? Deixa eu fazer essa pergunta para os irmãos. Está dentro da igreja o rebelde, está dentro da igreja o desanimado. Você está quase se desanimando e só tem desanimado. Aí chega, tem fraco na fé. Aí é fácil? Seja sincero, não é. Aí o apóstolo Paulo dá uma recomendação, ele para aqui e diz assim, agora, eu coloquei como um apêndice, né? Temos agora a atitude básica que temos que ter quando vamos ajudar qualquer desses tipos de ovelhas, desse tipo de irmão. Qual é? Sejais pacientes com todos. Às vezes nos falta paciência para lidar com certas coisas, mas o apóstolo Paulo está dizendo, existem tipos de crentes diferentes, e quando você vai lidar com eles, você tem que ter o quê? Paciência. Paulo queria dizer que todos esses tipos de ovelhas, com as quais os crentes fortes devem lidar, podem facilmente irritar por essas características. Então ele exorta a serem pacientes. Essa palavra paciência, matocromia, se não me engano, ela quer dizer paciente com pessoas, de suportar, de ter um longo ânimo com essas pessoas, de não perder o controle com elas, né? E um exemplo disso é Deus é paciente conosco, né? Em Romanos 3:25, ele diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Como Deus foi paciente? Desde Adão até a morte de Cristo, quando a sua ira foi satisfeita. E a gente muitas vezes não quer ser paciente, irmãos, com aqueles que foram comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 1,16 diz, mas por isso alcancei misericórdia. Apóstolo Paulo dizendo, o motivo dele ter alcançado misericórdia, irmãos, eu estava estudando esse versículo para explicar para os irmãos. É incrível esse texto. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse o que? A sua longanimidade, sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Como Deus foi paciente com Paulo, um perseguidor da igreja. Ele está dizendo, em mim Cristo demonstrou paciência. E olha o resultado da paciência de Cristo na vida de Paulo. Ele se converteu, ele levou o evangelho para a Ásia, para a África, para a Europa. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, inspirado por Deus. Mas nisso nós podemos glorificar através da vida de Paulo a quem? A Cristo que foi paciente. Quantos irmãos precisou de paciência de alguém que estava lhe instruindo, para que ele pudesse conhecer, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse deixar determinados pecados? Muitas vezes temos a pressa que Deus não tem, e precisamos de paciência para lidar com esses irmãos. Mas tem um outro grupo. Falamos dos fracos, falamos dos desanimados, falamos dos rebeldes, mas tem um quarto grupo, lidando com os ímpios. Não é porque você está na igreja, não é porque você é membro de igreja, que você tem se santificado. Você pode ser um membro de igreja, você pode estar dentro da igreja e viver como um ímpio.
viver como o mundo. Versículo 15 ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Não há nas Escrituras margem, espaço para a gente pagar com a mesma moeda, irmãos. Não tem espaço na Bíblia para dizer se vingue, pague. O Novo Testamento não nos ensina isso, né? Pelo contrário, não há espaço para retaliação, para vingança. Aqueles que fazem isso estão agindo como ímpios, como pertencentes a Satanás. O sinônimo de alguém espiritual agindo com alguém que lhe fez mal é esse. Romanos 12, versículos 17 a 23. O que é que diz a palavra de Deus em Romanos 12, a partir do 17? Ele diz o seguinte: eu não quis pegar o texto do Sermão do Monte e nem o texto do Antigo Testamento, ou a explicação de Cristo em Mateus, mas eu quis pegar esse texto porque é direcionado à igreja. Ele diz o seguinte, versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás braças de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como deveríamos lidar com alguém dentro da igreja que faz o mal conosco? Não pagando na mesma moeda, mas fazendo o bem. Qual a atitude que devemos ter com aquelas pessoas? E pode ter dentro da igreja esse tipo, que vê você sofrer e fica feliz. O que é que se deve fazer? De acordo com a Bíblia, fazer o bem a essa pessoa. E amontoar as o quê? Juízo, brasas diante da cabeça dela. Se você olhar e pensar, meu esposo e minha esposa é meu inimigo, o que é que você deve fazer com a sua esposa ou com o seu esposo? Pagar na mesma moeda? Ah, filhinha, agora você vai... Não, pague o bem. Ela lhe fez uma raiva, prepara o café da manhã. Ele lhe fez uma raiva, aí você dá aquele presente que ele tanto queria. Ele vai se perguntar: o que é isso? Por que você está fazendo isso, né? O que é isso? Você está amontoando brasas vivas. Tenha cuidado quando alguém fazer isso, que talvez a resposta de Deus esteja próximo, né? Então, como devemos lidar com o ímpio? Não sendo como ele, mas fazer o bem uns para com os outros e para com todos, os de fora também. Pergunta intrigante. Tá certo, pastor, essas são as recomendações. A gente não faz e não está fazendo. Quais são as consequências de não fazermos? Se existe uma atitude que devemos ter diante de uma situação, você já parou para pensar, e se não fizermos? O que é que vai acontecer? Bem, o que acontece quando não temos a atitude adequada com cada tipo de ovelha aqui mencionada? Por exemplo, o rebelde, aquele que vai na contramão da vontade de Deus, quando ele não é advertido, o que é que acontece com o povo de Deus? Quando a rebelião toma conta, não temos uma igreja com um só pensamento, temos uma igreja dividida, cada um vai para um canto. Tem um rebelde ali, esse influenciou, tem outro grupo ali, e a gente perde o quê? A unidade. A gente perde o embasamento da palavra de Deus. Era assim a igreja de Corinto. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, quando a rebelião toma conta, rebelião é algo grave, então você perde a unidade da igreja. Quando não encorajamos, o que é que acontece? O desânimo toma conta, ele contamina. A igreja se torna sonolenta em relação à vontade de Deus. Fulano não faz nada, eu também não faço nada, e a igreja fica parada, e todo mundo fica assim, né? Ou então quando alguém está desanimado e você não chega junto, o que acontece? Que muitas vezes essa pessoa pode também esfriando e indo para o mundo.
Então, irmãos, devemos ter a atitude correta. Quando não sustentamos os fracos, acabamos levando crentes a ferir a própria consciência, a pecar contra o Senhor. Levamos os pequeninos ao tropeço. O que é que diz lá em Mateus 18? Ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que faz um desses pequeninos que crê em mim tropeçar. E quando temos a atitude que os ímpios têm, tornamos a igreja como o mundo. O que é que difere você do ímpio lá? Ele paga na mesma moeda, ele faz aquelas coisas, mas isso não é esperado dos crentes. Nós não devemos agir como o mundo. O mundo nunca foi parâmetro para nossas ações. Não é porque fulano do mundo faz que eu tenho que fazer. Então a igreja se torna como o mundo quando nós não seguimos essas orientações, esses mandamentos do Senhor. Irmãos, baseado no estudo de hoje, e você que está aqui, o que é que você tem feito para ajudar a sua igreja a crescer? O que é que está fazendo para a melhoria da condição espiritual dela? O que é que cada um aqui tem feito? Eu gostaria de encerrar, para a gente trazer essa reflexão, no texto de Lucas 10, a partir do verso 29. Lucas 10, a partir do verso 29. Está aí? Lucas 10, a partir do verso 29. É a história do bom samaritano. Diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto, quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, fez o quê? Passou de largo, passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, primeira coisa, o que é que aconteceu? Moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que te mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmãos, os salteadores, talvez nós tenhamos que passaram a destruir alguém, talvez não tenha sido fisicamente, que você foi assaltado no meio da rua e você precisa de cuidados físicos. A Bíblia diz que Satanás é o quê? É ladrão. Ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. E quantas vidas não têm sido roubadas, vidas espirituais não têm sido roubadas? Quantas vidas espirituais não têm sido destruídas? Quantas pessoas não têm estado desanimadas na obra do Senhor? E você olha para essas pessoas e você passa o quê? De longe. Está na igreja, mas passa de longe. Você vê ele, você vê ela, mas você passa de longe. Você não quer saber da pessoa. Mas um samaritano, eu vou trazer uma aplicação para nós. Vamos dizer que o sacerdote e o levita sejamos nós. Às vezes precisa de alguém de fora chegar para alguém de dentro da igreja e dizer: vamos lá, e incentivar você na vida espiritual, porque você próprio não incentiva o outro. É isso que acontece muitas vezes conosco. A Bíblia diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é os maiores mandamentos.
Será que nós temos amado ao meu próximo ao ponto de carregar o fraco, consolar o desanimado, admoestar o rebelde e tratar bem aquele que lhe persegue dentro da igreja? É assim que a igreja vai crescer. Quantas vezes nosso próximo não é o nosso irmão? Não que foi assaltado por um ladrão, mas está sendo assaltado pelo próprio Satanás, roubando a alegria santa, quando os crentes buscam prazer e alegria nesse mundo. Uma vida com propósito. Quantas vidas não têm perdido o propósito porque Satanás tem seduzido com as coisas desse mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas pessoas não têm buscado uma alegria momentânea e deixado a alegria santa, uma vida com um propósito que glorifica o Senhor? E a gente olha para essas pessoas, vê o caminho que ela tem trilhado e simplesmente faz o quê? Passa de longe. Nós necessitamos, irmãos, ser como o samaritano. O Senhor Jesus Cristo diz no final: vai e procede de igual modo. Nós vamos obedecê-lo ou vamos continuar em rebelião? Notem, essa demonstração do apóstolo Paulo é para quem? Os irmãos. Quem são os irmãos aqui no nosso contexto? Você pode dizer assim: sou eu. Vamos lá? Quem são essas pessoas, essas ovelhas maduras? Você pode dizer assim: sou eu. O que é que você deve fazer? Ir às ovelhas, os tipos de ovelhas diferentes que tem dentro do corpo, dentro da igreja do Senhor, e ter a atitude adequada para cada um deles. Possamos fazer assim, para que a obra do Senhor prossiga, para que a obra glorifique a Deus e cada um seja levado a se conformar à imagem de Cristo, a demonstrar os rebeldes, consolar os desanimados, carregar os fracos e pagar o bem com aquele que lhe faz o mal. E assim vamos amar o nosso próximo, vamos amar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que possamos enxergar aqueles que necessitam dentro da tua igreja local, aqueles que necessitam de encorajamento, aqueles que necessitam de ensino para que as dúvidas, as fraquezas na fé sejam sanadas, aqueles que precisam ser demonstrados para que a sua rebelião possa ser vencida pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, e pagar o bem àqueles que nos fazem mal, para que assim amontoemos brasas na sua cabeça e entreguemos a ti a vingança. Então, que nesses tipos de ovelhas, nesses tipos de crentes que nós encontramos, possamos ter a atitude adequada conforme a tua palavra. Nos ajuda. E se somos nós essas ovelhas, se nós não somos a ovelha madura, se nós não somos a ovelha que vai, mas estamos dentro da ovelha que estamos recebendo a exortação, o encorajamento, que possamos ter a atitude correta com aquele irmão que se colocou à disposição de nos ajudar, que possamos receber bem o teu auxílio, o auxílio vindo de ti, Senhor, para que a gente não permaneça no estado em que nos encontramos, que possamos nos tornar amigos ainda mais próximos, pelo fato de alguém ter se disposto, ter se arriscado a chegar a mim e ter me exortado, ter me encorajado, ter me carregado, ter me pago o bem quando eu fiz o mal para essa pessoa. Então nos ajuda em todos os sentidos a glorificar o teu nome, obedecendo a tua palavra. Isso te rogamos em nome de Jesus.